Fala, meu povo, tudo bom com vocês? Aqui de novo o professor Renato Silva trouxe para vocês um vídeo sobre função modular. Nesse vídeo eu vou falar sobre a definição de módulo, a equação modular e também sobre como é que a gente faz a construção do gráfico da função modular. Antes da gente começar a aula, eu já queria pedir para você, clica aqui no joinha, já se inscreve no canal se você não for inscrito e ativa o sininho de notificação, que assim que eu colocar algum vídeo aqui, você já vai ficar sabendo que eu adicionei vídeos novos no canal. Outra coisa que eu queria pedir para vocês também é que se você estiver fazendo algum exercício do Enem ou de vestibular da UFA anterior ou de outro lugar qualquer e você teve dúvidas sobre função modular, coloca aqui nos comentários que prometo para vocês que eu vou fazer alguns vídeos para poder tirar as dúvidas de vocês, tá? Espero que vocês gostem da aula e até a próxima. Então, para falar da função modular, uma das coisas mais importantes que a gente tem que falar primeiro, gente, é sobre a definição de módulo. Muita gente acha que o módulo é uma coisa simples, que é só colocar aí, né, o valor que está negativo fica positivo, e se for o valor positivo, ele fica normal, sem sofrer alteração. Na verdade, o que acontece é isso mesmo. Mas a gente tem que tomar cuidado. Na verdade, a gente pode falar o seguinte: o que é o módulo de um determinado número x? Na verdade, o módulo de um determinado número x pode ser o próprio x, ou pode ser menos x, quer dizer, pegar o valor que está lá dentro e multiplicar por menos 1. Quando que acontece do módulo de x ser o próprio x? Quando o valor que está lá dentro é maior ou igual a zero. Porém, quando o valor que está lá dentro é menor do que zero, aí o módulo de x vai ter que pegar e fazer o que está lá dentro vezes menos 1 para você poder tirar o módulo. Então, observa bem comigo dois exemplos que eu trouxe para ver se a gente consegue entender isso com mais clareza. Olha só, aqui eu tenho módulo de raiz de 5 menos 1. A raiz de 5 eu não sei quanto que é, mas raiz de 4 é 2. Então aqui eu tenho 2 e pouco menos 1. 2 e pouco menos 1 vai dar um número positivo. Isso quer dizer então que eu não tenho que fazer nada com esse número dentro do módulo. O módulo do número que está lá dentro é o próprio número se o número que tiver lá dentro for positivo. Então, quanto que é módulo de raiz de 5 menos 1? Vai ser o próprio raiz de 5 menos 1. Beleza? Agora vamos a um outro exemplo. Eu tenho aqui módulo de 1 menos raiz de 3. Raiz de 3 é 1,7 aproximadamente. Então eu tenho aqui, na verdade, 1 menos 1,7. Isso vai dar um número negativo. Vai ser menos 1 e menos 0, alguma coisa, 0,7. Então, como o número ali que está ali dentro é negativo, o que eu vou fazer para tirar esse módulo? Multiplica tudo aqui por menos 1. Então fica menos 1 mais raiz de 3. Então percebe, não vai naquela ideia de que o módulo é só pegar o cara que está negativo e pôr positivo, não. Na verdade, você tem que analisar o que está dentro do módulo. Se o que tiver dentro do módulo for positivo, não acontece nada. Agora, se o que tiver dentro do módulo for negativo, aí você tem que multiplicar tudo que está lá dentro por menos 1. Outro conceito básico importante, antes da gente falar especificamente da função modular, é a equação modular. Eu pus aqui uma equação modular, que seria uma igualdade, onde a gente tem um módulo, só para vocês perceberem que para qualquer equação modular, a resposta é sempre duas ou mais possíveis raízes, né? Você vai ter sempre duas ou mais possíveis respostas. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer o seguinte, ó. Aqui eu tenho módulo de 2x menos 4 é igual a 6, e aí eu sei que para esse módulo da 6 eu tenho duas opções. Pode ser que 2x menos 4 seja 6 mesmo, ou então pode ser que 2x menos 4 seja menos 6. Porque se 2x menos 4 for menos 6, se o que tiver lá dentro for negativo, com o módulo aqui ele vai ficar positivo. Então percebe, então eu sempre tenho mais do que uma possível resposta. E aí eu resolvo as duas equações. Então vai ficar aqui, ó, 2x igual a 10, x igual a 5, é uma possibilidade de resposta para o valor de x, então o x pode ser 5, que aquela igualdade vai estar valendo. Ou então aqui, 2x é igual a menos 2, então x é igual a menos 1. É outra possibilidade de resposta. Eu teria então, para esse caso, duas soluções, que seria o menos 1 e o 5. Então, lembra sempre, o módulo, o que ele faz?
Se o número estiver lá dentro, primeiro ele analisa o número que está lá dentro. Se o número que estiver lá dentro for positivo, ele não faz nada. Agora, se o número que estiver lá dentro for negativo, ele multiplica o número por menos 1. Agora, a gente vai falar, né, especificamente da própria função modular. Ou seja, como é que a gente faz para desenhar o gráfico de uma função modular, né? Então, quando a gente vê uma função desse tipo, f de x é igual a módulo de 2x mais 4. Como é que a gente faz para desenhar? Um detalhe que eu queria chamar a atenção de vocês aqui é o seguinte. Percebe que nesse caso aqui, a função está toda dentro do módulo. Então, no próximo exemplo, eu vou mostrar para vocês o que dá para poder fazer o gráfico dessa função de uma maneira mais simples, até mesmo sem pensar muito nesse módulo que está aqui. Mas, por enquanto, vamos tentar observar o seguinte. Como é que eu vou saber o esboço do gráfico dessa função? Toda função modular ela é uma função definida por partes, ou seja, ela vai ser definida de acordo com o valor daquilo que está dentro do módulo, tá? Então, vamos dar uma olhada nisso com mais calma. Eu posso escrever aqui que a minha função, então, ela pode ser definida em duas funções. Pode ser que f de x seja o próprio 2x mais 4, ou então pode ser que o f de x eu precise multiplicar o que está dentro do módulo por menos 1. Isso ficaria menos 2x menos 4. Agora, quando que acontece isso e quando que acontece essa multiplicação por menos 1 na parte de baixo? Eu sei que o valor do que está dentro do módulo fica inalterado se o que tiver dentro do módulo for positivo. E agora, como é que eu sei qual é o número que faz esse valor aqui ficar positivo? Eu sempre pego quem está dentro do módulo, tá? Esse é um jeito que eu gosto de fazer. Então, eu sempre pego quem está dentro do módulo e iguala a 0. E resolvo. Então, vai ficar aqui, ó, 2x é igual a 4, x é igual a 2. Ou seja, o x igual a 2 é o número que faz o que está dentro do módulo ser igual a 0. E aí eu vou analisar o que acontece, então, com o que está dentro do módulo se eu tiver um valor maior do que esse x igual a 2 e um valor menor do que esse x igual a 2. Vamos analisar. Ó. Vamos pegar aqui, por exemplo, 3. Se o x for 3, 2 vezes 3 dá 6, 6 mais 4, 10. Fica positivo. Então, isso quer dizer o seguinte, que a minha função não terá alteração se o x for maior ou igual a 2. Eu testei um valor maior e o valor igual a 0, né? Agora, eu sei, então, que se o meu x for menor do que 2, eu vou ter um módulo de uma coisa negativa, então eu vou ter que multiplicar essa coisa por menos 1. Na verdade, gente, né? Menos 2, né? Então, vamos fazer a alteração aqui, ó. Menos 2, errei um joguinho de sinal ali, ó. Menos 4 dividido por 2, menos 2. Então, vou fazer a f de menos 2. Então, quando o x for menos 2, eu sei que isso aqui vai dar 0, né? 2 vezes menos 2 é menos 4 mais 4, 0. E aí eu sempre pego um valor acima desse número e abaixo desse número, que é o que faz a mudança de comportamento do meu gráfico. Então, vou pegar aqui, por exemplo, f de 0, 2 unidades acima, e f de menos 4, 2 unidades abaixo. Vocês vão entender aqui por que eu peguei o mesmo tanto de unidades acima e unidades abaixo do meu valor ali, que faz a mudança do comportamento da função. Veja só, se eu fizer f de 0, vai ser 2 vezes 0 é 0, mais 4 vai dar 4. Se eu fizer f de menos 4, aí agora pensa comigo. Quando a minha função, o x da minha função for menos 4, eu vou usar a função de cima ou a função de baixo? Tem que ser a função de baixo. Por quê? Porque a função de baixo, ela funciona se o meu x for menor do que menos 2. Como o menos 4 é menor que menos 2, eu tenho que aplicar esse menos 4 na função de baixo, tá? O 0 eu apliquei na função de cima, que é para valores maior ou igual a menos 2. Maior ou igual ou a menos 2. Então, aí, menos 4 aqui, ó, menos 2 vezes menos 4 vai dar 8 positivo. Menos 4 vai dar 4 também. Então, o que vocês vão perceber? Se eu pegar o mesmo tanto de unidades acima ou abaixo desse divisor aqui, de águas, vamos falar assim, né, desse número significativo, eu vou ter o mesmo resultado para a minha função. Agora eu já consigo esboçar o gráfico porque é uma função de primeiro grau. Então, quando o x for menos 2, o y é 0, isso quer dizer que eu estou em cima do eixo x no menos 2. Marquei o primeiro ponto. Ok.
Quando o x for 0, o y é 4. Então, quando o x for 0, o y é 4. Quer dizer, então em cima do eixo y. Ok, marquei o primeiro ponto, o segundo ponto. E quando o x for menos 4, o y é 4. Então, quando o x for menos 4, o y vai ser 4. Beleza? Então, ok, marquei os 3 pontos. Agora eu consigo fazer o esboço do gráfico. Mas perceba comigo o seguinte, ó. Se eu estiver trabalhando com valores de x menores do que menos 2, eu tenho que pensar nessa função aqui, ó. E ela é uma função de primeiro grau decrescente. Agora, se eu estiver falando de valores de x maiores do que menos 2, aí eu tenho essa função que ela é do primeiro grau e crescente. Então, olha lá, se eu estou aqui para trás do menos 2, função de primeiro grau decrescente. Então, meu gráfico vai ter essa cara aqui, ó. Para valores de x menor que menos 2. Agora, para valor de x maior que menos 2, se x for maior ou igual a menos 2, eu estou a função ali crescente. Então, é essa função aqui. Então, olha só, o gráfico da minha função é esse aqui. E olhando para esse gráfico, a gente vai entender o significado básico do módulo, tá? Observa comigo o seguinte, se a minha função continuasse aqui, ela iria descer, 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 e aí ela continuaria descendo, ela ficaria com valores negativos. Como ela está toda dentro do módulo, o módulo não deixa ela ficar negativa e começa a rebater ela aqui para cima. Outro exemplo que eu trouxe aqui de função modular, então, foi essa aqui, ó, f de x é igual a módulo de x² menos 2x menos 8. Vamos perceber que do mesmo jeito do exemplo anterior, a minha função está toda dentro do módulo. Então, nesse exemplo, eu quero mostrar para vocês uma dica de como é que a gente pode proceder para desenhar o gráfico da função modular se a função estiver toda dentro do módulo. Então, como que a gente vai fazer isso? Eu vou ignorar esse módulo e vou tentar fazer um esboço do gráfico da função como se ele não tivesse dentro do módulo. E aí, então, eu já vou perceber que isso aqui é uma equação de segundo grau. Eu vou precisar saber, então, daqui o x', x duas linhas, x do vértice e y do vértice, né? Vamos lá. Como é que eu vou fazer para saber esses valores? Primeiro, o x' e o x duas linhas, a gente vai fazer por soma e produto de raízes. Eu sei que a soma das raízes dessa função é menos b sobre a. E que o produto é c sobre a. Então é com base nisso que eu vou conseguir descobrir quem são essas raízes. Percebe que menos b dividido por a, como o b que é menos 2 e o a é 1, menos com menos vai dar mais, então é 2. 2 dividido por 1. E c sobre a seria menos 8 dividido por 1, que é menos 8. Então eu preciso tentar descobrir quais dois números multiplicados dá menos 8, somados dá 2. Esses números têm que ser 4 e menos 2, não é isso? Se eu fizer 4 menos 2 dá 2, e 4 vezes menos 2 dá menos 8. Então já sei as raízes. Agora, vamos achar aqui meu x do vértice, que também tem uma formulazinha, né? Menos b sobre 2a. É a forma de Bhaskara sem a parte do delta. Menos b sobre 2a. Fazendo essa conta, o b vale menos 2. Menos com menos é mais. Então é 2 dividido por 2 vezes 1, que é 2. 2a. Então 2 dividido por 2 vai dar 1. Esse é o valor de x do vértice. E o meu y do vértice é só eu pegar a minha função e trocar o valor do x do vértice no lugar do x. Então onde tiver x ali, eu ponho 1. Tá? Percebe? Lembra que eu estou esquecendo aí, desconsiderando esse módulo por enquanto, porque a função está toda dentro do módulo. Então eu não preciso daquele negócio de escrever ela por partes para analisar cada uma das partes, tá? Se ela estiver toda dentro do módulo. Então vamos lá. O y do vértice trocando o x por 1 fica 1 ao quadrado é 1. Menos 2 vezes 1 é menos 2. 1 menos 2 é menos 1. Com menos 8 dá menos 9. Então o y do vértice menos 9 aqui, tá? Então, x', posso falar que é menos 2, x duas linhas 4, o x do vértice 1 e o y do vértice menos 9. Já daria, então, com essas informações, para eu poder fazer o esboço do gráfico da minha função se não existisse o módulo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o esboço mesmo, tá? Esquecendo aí que tem módulo ali. Então, uma raiz é menos 2, a outra é 4, o x do vértice é 1, eu não marco o ponto, só ponto tracinho.
e o y do vértice é menos 9. Eu não marco o ponto também, porque o ponto é um encontro do x com o y do vértice, é aqui. Beleza? Eu sei que ela também encosta no eixo y aqui no menos 8, tá? Porque o c dela vale menos 8, então o gráfico da minha função seria alguma coisa mais ou menos assim. Vou tentar fazer aqui. Uma coisa mais ou menos assim. Ficou meio fora de escala aqui, mas é mais ou menos isso, tá? Funçãozinha de segundo grau, parábola virada para cima. Agora, o problema é, eu tenho um módulo. E aí, o que o módulo faz? Como a minha função está toda dentro do módulo, o módulo ele faz o seguinte. Se você tiver o valor onde a sua função, né, quer dizer, seu y, começar a ficar negativo, o módulo rebate esse valor e faz ele ficar positivo. Então percebe que daqui, da raiz menos 2 até a raiz 4, a minha função ficou negativa. O que o módulo vai fazer? O módulo vai pegar essa curva que está aqui para baixo e vai rebater ela ali para cima. Então, na verdade, gente, o gráfico da minha função fica igual a esse que está aqui de preto, tá? Então, esse aqui que, na verdade, é o gráfico da minha função, considerando aí o módulo. Ah, e qual que é aquele número ali, professor? Ao invés de ser menos 9, né, ele não deixa ser negativo, então fica sendo 9, ok? Essa é a cara do gráfico. Agora, para a gente finalizar, então, a história da função modular, eu trouxe um último exemplo aqui, onde a gente vai perceber que a minha função ela não está totalmente dentro do módulo. Eu tenho só aquele x ali que está dentro do módulo. Aí, nesse caso, não dá para eu fazer o gráfico como se fosse da função normal e depois só pensar onde ela for negativa, o módulo vai rebater para positivo. Eu tenho que pensar em escrever essa função aqui por partes e analisar as duas partes dessa função. Então, eu vou escrever o seguinte, olha só. Eu sei que, na verdade, então, a minha f de x, que é a minha função, ela pode ser x ao quadrado menos 5 vezes x mais 6, quer dizer, não acontecer nada com ela, ok? Se o valor que está dentro do módulo corresponder a um determinado número. Porém, pode ser que o valor que está dentro do módulo tenha que ser multiplicado por menos 1, e aí fica x ao quadrado mais 5x. Por que mais, professor? Que é menos 5 vezes menos x, nesse caso, mais 6, se o valor que estiver dentro do módulo for algum número específico. E aí, como é que eu sei que número é esse? Eu pego o que está dentro do módulo, que aqui nesse caso é só o próprio x, e coloco igual a 0. Quer dizer, então, se o meu x for um número maior que 0, o número dentro do módulo é positivo. Então, a minha função não muda. Então, como é que a gente vai fazer, né? A gente já achou aqui que a minha função pode ser duas funções, eu vou ter que analisar as duas e desenhar o gráfico das duas. Então, eu vou ter que achar raízes, x do vértice, y do vértice para essa primeira função, que é do segundo grau, e para outra também, vou ter que achar raízes, x do vértice, y do vértice, para depois eu conseguir fazer o esboço da função. Lembrando, o meu divisor de água é x igual a 0, ou seja, o eixo y. Então, a minha função vai ter um comportamento antes do eixo y e um comportamento depois do eixo y. Vou ter essa função aqui depois do eixo y e essa função aqui antes do eixo y. Vou fazer isso aqui bem rapidinho e aí a gente já traz o resultado. Então, já resolvi ali, para o vídeo não ficar tão longo assim. Para essa primeira função aqui, a gente tem as raízes 2 e 3, o x do vértice é 5 sobre 2 e o y do vértice é menos 1/4. Para valores de x maior ou igual a 0. Então, vou marcar aqui, ó, uma raiz no 2, uma raiz no 3, o x do vértice é no 5 sobre 2, 5 sobre 2 é 2,5, como a gente já sabe, né? O x do vértice tem que estar sempre no meio das duas raízes, e o y do vértice é menos 1/4. Então, eu teria aqui, ó, essa função aqui, e olha só que ela encosta no eixo y no 6, né? Vamos colocar aqui 6, por aqui assim. Então, eu teria essa função aqui, ó, somente para valores de x maior ou igual a 0, quer dizer, só para o lado direito do meu gráfico aqui. Então, eu teria alguma coisa, vamos tentar desenhar aqui, mais ou menos, não vai ficar muito bom não, mas eu acho que dá para entender.
Então, eu teria alguma coisa mais ou menos assim, né? Para valores de x maior ou igual a zero. Agora, para valor de x menor do que zero, eu tenho essa função aqui, ó, que deu x' em menos 2, o x duas linhas em menos 3, o x do vértice em menos 5 sobre 2, quer dizer, menos 2,5, e o y do vértice em menos 1/4. Então, teria um vértice aqui. Então, eu teria uma outra parábola, na verdade, não nesse pedaço aqui. Com esse formato aqui, a minha função seria assim, olha só. Cara, quase como se fosse um W aí. Então, percebe que não é porque tem módulo na função que ela não vai poder admitir valores para y negativo. Isso, de fato, é verdade somente quando o módulo estiver dentro da função inteira. Como o módulo está só em um pedaço da função, eu tenho que escrever a minha função em duas partes e analisar o que acontece para cada valor onde o módulo ali tem que ser ou não multiplicado por menos 1. Bem, pessoal, por função modular é isso que eu queria passar para vocês. Agora tentem fazer alguns exercícios, logo eu vou colocar no canal mais alguns outros vídeos sobre exercícios de funções de maneira geral, diversa. Se você gostou, se te ajudou, deixa seu joinha aí, se inscreve no canal, marca o sininho de notificação para você estar sempre informado assim que a gente mandar novos vídeos aqui para o canal.